Você vai realmente disputar para vencer ou é para tumultuar? Eu não entrei para tumultuar também em 2024, não. A sua candidatura não foi combinada com a candidatura do Flávio Bolsonaro, você não vai ser escudo dele em debate, nada disso. Eu vou ser escudo do povo. O que do Pablo é o Pablo genuíno ou é o Pablo com as técnicas de retórica, de storytelling, de persuasão? Como que você responde essa pergunta, Pablo? E aí eu propus fazer uma entrevista de emprego. Até que na live não ofereci apoio para ninguém. Fiz pergunta até hoje, todo mundo fica sem saber se aquilo realmente aconteceu, aquela merda, né? Mas 27% do eleitorado não quer nem um lado nem outro. É lá que eu vou buscar. Vou fazer o povo que não ia votar dia 4, vou fazer uma campanha e vou começar agora na próxima semana, que votar não é um direito. É um dever. Da bancada, mas a gente tá todo mundo. Ontem a gente, inclusive, foi assunto aqui do nosso programa, esse seu bigodinho. A gente quer saber de onde veio o bigode. É igual o Vitor aí, ó. Tô copiando o Vitor. Pablo, que ele vai fazer leitura minha, ele já olha o bigode, já dá um desconto de 10%. Olha só. Ô Pablo, essa questão do bigode, já que a gente entrou, eu sei que isso é uma pergunta que tem que ser feita, enfim, o pessoal está querendo saber, houve uma estratégia de semiótica, não houve? O que é a questão do bigode, cara? Minha filha, eu fui acordar ela para ir para a escola, ela tem 5 anos, ela falou, tira a barba, papai. E aí, eu fiquei com esse trem na cabeça, eu tenho 4 filhos, eu acordei os 4, a gente foi pro café da manhã, fiquei pensando, né, por que ela mandou eu tirar a barba do nada? E eu senti, assim, tipo uma mensagem. É assim que funcionam as ondas, né, pra mim, em tudo que eu vou fazer, né? E ela só falou, e na hora que eu fui tirar, eu falei, vou deixar o bigode. Aí minha esposa ficou muito revoltada. Ela falou, você não vai deixar, esse bigode tá horrível, ficou torto. Eu falei, melhor ainda, tá torto lá de cá. Eu vou desse jeito. Não, pelo amor de Deus, não vai não, não faz isso. Eu falei, eu sinto que eu tenho que ir. A Bela falou pra tirar e agora eu vi esse bigode. Eu acho que é uma boa imagem a partir de agora. Mas sim, não é planejado e com estratagema, nada disso não. Senti e tirei. Pablo, por que anunciar a candidatura nos 45 do segundo tempo? Isso foi uma estratégia? Já havia decisão antes? Ou a decisão foi tomada em cima da hora? Ou eu sou um cara de muito azar ou de muita sorte, né? Porque a liminar saiu meio-dia e 28. Inclusive foi no meu número, né? O meu número é 28, ela saiu meio-dia e 28. O partido teve que fazer coisa e é tanto documento e certidão que teve que tirar e acabou registrando nesse lapso todo aí, realmente de última hora. Porque sem a liminar não tem como fazer o registro, né? Não tem como subir o DRAP. Tem gente que fala, o Marçal tá inelegível, condenado, inelegível. Não tô, porque senão não tinha certidão. Você registrar o DRAP não tem como. Como não é transitado e julgado, realmente a situação ela é um pouquinho complicada. O que eu percebi em março, eu me filiei à União, já percebi que não ia conseguir disputar pelo partido por causa dos acordos. Os acordos são bem em outubro ali do ano passado. E quando eu percebi isso, em abril eu já me posicionei para mudar de partido. E o menino, o Leonardo Avalanche, acabou perdendo a senha, né, do partido. Teve uma discussão judicial com isso e não conseguiu me registrar. Quando ele consegue a senha, eu já migro para lá, consigo eliminar e estou disputando. E nós vamos vencer uma batalha de cada vez. Já foi 2 que nós já vencemos. Na última eleição eu tomei 257 processos. E esses 257 processos eu bem vencido e comido, cada um com farinha. Bem complicado, viu? Você querer ajudar nessa bodega chamada política e no atual cenário que essa república se encontra. Tudo bem. Eu gostaria de saber, Marçal, você sabe que eu acompanhei por um tempo lá em 2022, quando você também era pré-candidato à presidência, quando você chegou a ser, inclusive, candidato, né? Acompanhava as suas lives, não, até Só fui pré em 2022, e derrubaram no dia da convenção. Você veio a deputado, foi isso mesmo. Virei e ganhei. Cheguei a receber o login, a senha, o book, o senhor deputado Pablo Marçal, e aí, numa canetada, o Brasil até vaca voa, tomaram minha eleição. Então, e nessa canetada aí, o que aconteceu naquele momento que você não pôde assumir a cadeira?
Hoje também alguém pegou. Tava uma briga judicial no partido do PROS. Inclusive, o único partido que eu consegui disputar em 22 era um partido de esquerda, pra você ter uma noção. Os partidos queriam que eu pagasse 20 milhões de reais para disputar a presidência. O povo é maluco. Aí eu entrei por esse de esquerda, tava tendo um embate antes de eu entrar judicial. O outro grupo acabou levando e entregou o partido pro Lula, né? O grupo que eu entrei era de direita dentro do partido de esquerda, só que aí nós não vamos ver, alguma mãozinha invisível foi lá, tomou o partido, e aí na hora que eles tomam o partido, eu vou para deputado. Quando tiro o deputado que depois virou ministro do Lula, a minha vaga tirava a vaga dele. Aí o ministro foi lá e anulou todos os atos do presidente estadual do partido. Quando anula-se todos os atos, pega exatamente a minha mudança para deputado e faz essa loucura que fizeram aí. Muito bem. Deixa eu passar para o Consta. Vai lá, Consta. Só emendar aqui nessa questão, porque se foi realmente tomada a decisão mais em cima da hora, não era uma estratégia planejada, digamos assim, você tem um plano. Eu tenho 4 anos que eu quero ser candidato. Tem 4 anos que eu quero ser candidato. Você tem um plano de governo para o país, você tem uma equipe. Você vai realmente disputar para vencer ou é para tumultuar, como alguns na imprensa estão... Eu não entrei para tumultuar também em 2024, não. Porque eu domino 2 coisas, né? A tática do barulho e a economia da atenção. Isso choca todo mundo. O Enéas só sabia falar, eu sou o Enéas, e ninguém dava moral, achava ele caricato. Eu também não tenho tempo de televisão, não tenho rádio, não tenho dinheiro público, não tenho Lula, não tenho Bolsonaro, não tem ninguém, pô. Então... eu tenho que usar uma ferramentinha onde todo mundo é neném e eu que entrego a chupeta. Então, eu não sei se você viu em uma reportagem da CNN mostrando o Google Analytics aí, da explosão que foi desde o sábado, a hora que eu registrei. Várias horas assim, ganhando do Lula em menções, em aparições, em reportagens e tudo. E tá pau a pau ali, né, na frente. O que acontece, cara? Não tem como, os partidos não deixam você sair candidato. Não foi que eu quis sair de última hora, em cima da hora que eu consegui. E foi um milagre, eu reputo isso é um milagre. Quando eu vejo a pessoa falando, isso aí é obra de não sei quem, rapaz, isso é obra de Deus, foi Deus que liberou o caminho, eu tive a chance de cair na mão de um juiz justo que me deu a oportunidade. No Brasil tá complicado, a pressão política para me parar é um absurdo. E eu confesso que eu acabei indo para a União justamente achando que eu ia me proteger, né, desses ataques. Fez foi piorar. E aí, cara, o partido, o PRTB, me sustentou até na urna e eu falei, cara, até agora. De todo mundo que eu convivi até agora, só o PRTB que conseguiu segurar o tranco. De 22 até hoje, não teve ninguém que me levou até na cara do gol, a não ser o PRTB. O DC foi loucura, por causa de uma fala, ficaram ofendidos, você não vai disputar mais. O PROS tomaram na justiça. Infelizmente, um partido tão poderoso como a União, né, não tinha a vaga de atacante, queria me pôr de gandula, nem de zagueiro era de gandula. Eu falei, tá, depois a gente vê isso aí. Eu em abril já tomei a decisão de partir de lá. Então, só para amarrar essa questão, se me permite, Mirinho, só para amarrar essa questão, a sua candidatura não foi combinada com a candidatura do Flávio Bolsonaro, você não vai ser escudo dele em debate, nada disso. Eu vou ser escudo do povo. E eu acho que todos os candidatos que tiverem lá têm que atacar uma única pessoa. Tem que atacar o presidente da República, o Lula. Eu quero é quebrar essa maldição. Se de tudo terminar essa eleição e eu sair ferido, ou sem braço, ou qualquer coisa que acontece numa guerra, que esse monstro caia, que essa potestade caia no Brasil. E aí qualquer outro decente que conseguir sentar lá na cadeira pode ir. Não combinei, todo mundo foi pego de surpresa, ninguém me pediu e eu não combinei com ninguém. Esse é algo que estava no meu coração e eu rebolei para conseguir isso aí. Eu de verdade, tá? Humildemente, eu reconheço a mão do Senhor, porque para mim era impossível, com tanta gente pressionando por todos os lados. Hoje mesmo estão julgando um recurso meu, alguém acabou de pedir vista no TRE, e a pressão é grande, cara. Eu nunca imaginei que eu iria ter que implorar para disputar, não é nem para entrar, é para disputar.
Então já é o terceiro ano seguido, terceira eleição seguida, que eu não consigo ter paz com esse povo, moço. É assustador. 22, em uma única eleição, disputando 2 cargos, não deixaram. 24, teve o que aconteceu, mas queriam derrubar o partido o tempo inteiro. E agora nós vamos vencer uma batalha atrás da outra e nós vamos chegar lá. Mas é para valer, tá? Eu vim foi para vencer, não vim para tumultuar. Podem, alguns analistas que não têm maturidade e não entendem de leitura, é só chamar o Vitor aí, que o Vitor ajuda na leitura e te fala o que eu tô vendendo, o que eu tô praticando. Hoje a minha esposa, eu falei para ela, olha, eu vou fazer 40 anos e tem 4 anos envolvido com o negócio de política e até agora ainda não consegui lograr êxito para servir o povo nisso, né? Eu faço de outras formas, né? Abençoando com imposto, transformando as pessoas, treinando muita gente, sendo uma voz que é ouvida por 50 milhões de pessoas todos os meses. Então, eu acredito que eu tenho contribuído de uma forma. Mas mexeu muito comigo, cara. Meus 10% da minha vida toda eu já estou envolvido com isso, pô. Hoje, Constantino, eu estava vendo um vídeo do Bolsonaro, alguém do Pânico fazendo uma piada com ele, aquele sorriso dele tranquilo antes de ser presidente, me bateu um negócio, que eu acompanhei ele tem uns 15 anos. E aí eu vi aquele cara sorrindo com aquela alegria toda, eu pensei, presidente, hoje ele está soluçando, está numa prisão domiciliar, o cara acabou com a vida dele, né, mano? E hoje me deu um negócio, assim, uma explosão no meu coração verdadeira mesmo, tipo, será que compensou para esse cara servir um povo tão ingrato, um povo que fica em silêncio com tanta injustiça? Eu fiquei olhando para isso e isso mexeu bastante comigo. Ô, Pablo, uma dúvida, só um ponto. Eu já elogiei várias vezes a sua retórica publicamente, como que você se expressa muito bem, como que você é muito persuasivo. E uma pergunta que me fazem muito é, o que do Pablo é o Pablo genuíno ou é o Pablo com as técnicas de retórica, de storytelling, de persuasão? Como que você responde essa pergunta, Pablo? Cara, é igual com dinheiro. Eu só falo de dinheiro para ensinar, ou para olhar as despesas da empresa e as receitas, umas 2 horas por semana. Dinheiro, as pessoas só pensam quando não tem. Você tem habilidade, eu não fico lembrando que eu tenho as habilidades, mas uma coisa eu posso asseverar para todo mundo que tá assistindo. Eu sempre sou o Pablo, cara. Sempre. Numa eleição igual você viu em 2024, eu vou arrumar uma confusão, é para chamar atenção, pô. Ninguém tá dando atenção. Comecei, eu lembro, você não vai passar de 1%, e não tá certo, a maioria não passa mesmo. Eu falei, vai ter que chamar atenção. De verdade, Vitor, eu não tenho recordação, tá? De ser personagem hora nenhuma. Agora, tem arquétipo. Você fala, eu quero ser o bobo da corte agora para ser falado, para ser memificado. Não, agora eu quero ser o rebelde para todo mundo ficar apavorado. Mas o meu arquétipo normal é de nobreza, de governo, é o que eu exerço todo dia. Uma escolha intencional no arquétipo, para mim, não é ser personagem, é adaptação. Você chegar num ambiente, você tem que adaptar. E aí, quando eu vejo que ninguém aguenta assistir um sistema eleitoral, ninguém aguenta assistir propaganda e nem debate eleitoral. É uma mentiraiada, é uma promessa para cá, e todo mundo sabe que ninguém vai cumprir aquele tanto de loucura que fica falando. Eu pensei, eu vou fazer esse negócio aqui, pegar esse toque, né, de realidade e vou parar com esse teatrinho de tesoura e essa maquiagem toda aqui, vou descer o bambu nisso aqui. Ô Marçal, mas você não acha que em 2024 você chegou longe, sozinho, né? Na verdade, você tinha muito longe. Fomos na Lua sem espaçonave. Mas você não foi longe demais. Na Lua sem espaçonave. Eu acho que você deve se arrepender, tanto que publicamente você até se dirigiu ao Ricardo Nunes, né, atual prefeito de São Paulo, com um certo arrependimento, pedindo desculpa, até porque, se eu não me engano, a própria esposa dele fez uma entrevista dizendo que a vida dela naquele momento foi um inferno, porque você tem esse jeito, né? Essa malícia de pegar no emocional. Aí você criava um apelido aqui para um apelido pejorativo. Cara, o que eu fiz com eles de verdade não foi 10% do que eles fizeram comigo. O problema é que comigo aqui eu tenho que suportar, né? Eu pedi perdão que, cara, eu não quero ninguém tendo rancor de mim. Eu não tenho dos caras, por mais que eles, até de quem me deu cadeirada, eu perdoei. Cheguei a ganhar um processo e mesmo assim falei, não quero saber. Eu não sou esse cara que
que guarda nada. Então, eu vejo que a eleição é guerra. Acabou a eleição, tem que levantar a bandeira de paz. Né? Eu lembro que eu conversava com a maioria dos candidatos, quando falou valendo, aí todo mundo juntou contra mim, porque quando eu não era uma ameaça, estava todo mundo rindo comigo. Conversava com a Tabata, algumas vezes, né, no WhatsApp, de forma republicana, com o Kim, eu entrevistei ele. Aí depois foi arrumando confusão e todo mundo me processando e loucura. Eu ligava pro Ricardo Nunes e conversava com ele, com o Datena, né, um amigo em comum nos apresentou. Eu trocava ideia, menos com Boulos, com todo mundo eu troquei ideia. Quando eu comecei a virar uma ameaça, todo mundo contra, pô. Aí virou um comunista pra cima de mim, eu fiquei sem entender. Na verdade eu entendi, né? Quando você virou ameaça, isso é um problema. Então, mas ali até o seu público, depois daquela eleição, você deu espaço para uma live com Boulos, né? Enquanto Boulos, eu fiz com os dois. Eu abri para os dois. Eu falei que ia ser uma entrevista de emprego, chamei os dois e o prefeito não quis ir. E como eu tinha marcado e aberto a oportunidade para os dois, aí teve que fazer aquela multiverso, né? Eu acreditava que eu estava falando aqui caboclo. E aí eu propus fazer uma entrevista de emprego. Até que na live não ofereci apoio para ninguém. Fiz pergunta até hoje, todo mundo fica sem saber se aquilo realmente aconteceu, aquela merda, né? Mas a intenção era, a entrevista de emprego era com os dois, não era com fazer live com Boulos, não. A última coisa que eu ia fazer na minha vida é isso. Pablo, você não entrou de escudo, entrou para vencer. E temos um cenário aí meio pré-definido. Entrei de escudo do povo. Sim, de nenhum candidato. E temos um cenário meio pré-definido, né, com as probabilidades, as pesquisas, de quem você acha que vai conseguir tirar voto para ir para o segundo turno, qual a sua estratégia? 27% do eleitorado não quer nem um lado nem outro. É lá que eu vou buscar. Vou fazer o povo que não ia votar dia 4, vou fazer uma campanha, e vou começar ela agora, na próxima semana, que votar não é um direito, é um dever. Então, nem que seja para você fazer merda, você tem que ir lá. Porque na equação, quanto mais voto tiver, menos chance a gente tem de perder uma eleição de primeiro turno. Depois, quem conseguir passar para o segundo, irmão, nós vamos virar carne, unha e vamos arrebentar. Para quê? Para destronar esse ciclo repetitivo do PT. Quero que o PT seja dissipado nos próximos 8 anos e entre no ostracismo como o PSDB entrou e não volta nunca mais. Por exemplo, o Aécio testou a popularidade dele, o cara quase chegou a ganhar da Dilma Rousseff, pô, e agora, esses dias, ele não marcou nem 1%. Aí ele falou, não, vamos parar com esse trem aqui. Ou seja, o PSDB foi pro chão, foi pro ostracismo mesmo. Esse é meu desejo como cidadão, né? Você olha para a inflação do Brasil, o Brasil está desregulado. Você olha para a dívida pública, está 81,6% do PIB. Quando essa turma entrou aí no Brasil, no começo dos anos 2000, a dívida estava em 800 bilhões. Hoje está em 10 trilhões. Só que uma pessoa que está lá esperando a picanha não sabe nem do que eu estou falando, não sabe nem o que é produto interno bruto, e nem sabe que a incompetência de um governo faz ele ter um endividamento alto e começa a travar a economia inteira. Uma pessoa brilhante aí, que defende uma estrela vermelha, falou que se alguma coisa estiver cara é só não comprar. Então ninguém vai comprar nada. E aí vai travar de novo a segunda onda, né? A segunda frequência mercadológica. Pode ter a riqueza que for, se tiver a mentalidade errada e não tiver uma posição de mercado poderosa, não adianta ter a riqueza. A Angola é riquíssima, mas o povo é pobre. Você olha para muitos países que são extremamente ricos, mas têm uma mentalidade de miséria igual a nossa, não vai prosperar. Então aqui é um cidadão que quer recuperar isso. Recuperar a lógica da realidade, a mentalidade e fazer com que as pessoas prosperem. Muito bem. Vitor Santos. Pablo, você falou que vai atrás desses 27% que não querem nenhum lado nem o outro. Você tem um dos maiores públicos do digital, de todo mundo que está nessa corrida eleitoral. Minha pergunta é, o que você pretende fazer até outubro para ir atrás desses 27%? Cara, seguindo a lógica, sendo honesto, tá? Sem emoção nenhuma, já tendo uma pequena experiência em disputar a eleição, eu não estou apavorado, não estou saindo correndo, e eu sei que eu tenho que vencer uma semana após semana. Então, a primeira etapa foi conseguir esse registro. A segunda etapa é virar essa semana. E óbvio que do jeito que está, as chances, em primeiro lugar, é do Lula. Tendo a oportunidade de crescer, que eu imagino que o Flávio ainda... O Lula não tem, tá? Na leitura numérica, o Lula não consegue crescer mais.
ele por si só, a não ser que ele faça uma manobra que desidrate alguém. Ele sozinho não cresce. E ele está numa manobra arriscada, que ele nunca fez isso, tá? Eu olhei todas as eleições dele, de 89 para cá, ele nunca ficou, a esquerda nunca ficou sem 2 ou 3 candidatos bons, tá só com ele. Esse é o atacada que ele mesmo fez, colocando todas as pessoas nas suas cadeiras que foram solicitadas para ele ganhar no primeiro turno. Mais uma vez, eu percebo esse movimento e não tem como ficar fora disso, porque senão vai dar ruim. Ele indo sozinho pela esquerda e os caras da pseudo-direita tudo querendo atacar o Flávio para ver se arranca a tinta do Flávio, porque tijolo não arranca. Existe um movimento, existe uma grande esquadra de 40 milhões de pessoas que, independente do que aconteceu, vai apoiar o Flávio. O que acontece? Fica com a síndrome, é igual o ouro. Eu já fui garimpeiro com meu pai, lá no Tocantins, na década de 90, e todo mundo acha que vai ficar milionário com o ouro e fica até com febre. Vai escavando, cara. Vai escavando, vai servindo, vai fazendo o que precisa ser feito. Não precisa apavorar, não. Eu falei isso para ele. Não precisa você ficar doidão para querer tirar o que é dos outros. Eu falei pro Flávio, depois que eu registrei a candidatura, a primeira pessoa que eu liguei foi pro Flávio e falei para ele: cara, se o senhor é com você, você vai vencer. E você pode seguir em paz, não vou te atrapalhar, eu vou mirar no alvo. Então, tem uma paz muito grande no meu coração em relação ao resultado e a possibilidade do povo também querer prosperar mais rápido ou mais devagar. Então, eu estou para servir e vai ser uma honra servir até o final, tendo possibilidades maior do que de 10 candidatos de chegar na frente de uns 10 que estão aí. Aproveitando Pablo, que você tocou... Você mencionou Senado e eu queria perguntar justamente sobre a corrida para o Senado, que hoje é tão importante quanto a presidência, né? Nós temos um problema sério no Brasil de abuso de poder do poder judiciário, né? E só o Senado só um Senado diferente pode conter esse abuso. Em São Paulo, em particular, quem vão ser os candidatos que você pretende apoiar? A ala mais à direita está também congestionada, porque nós temos pelo menos 2 candidatos mais à direita, o Derrite e o Ricardo Salles, mas tem o André do Prado, que foi indicado pelo PL e pelo bolsonarismo. Como é que você está vendo essa disputa para o Senado em São Paulo e se você pretende apoiar publicamente algum nome? Cara, como alguém se arriscou por mim e também é um grande nome, não só por isso, né? Mas o Ricardo Salles, ele até encontrei com ele ontem. Ele é um cara que vai ter meu apoio. O Derrite é um cara também próximo a mim. Eu só tenho esses 2 nomes por enquanto. E ainda não cheguei a falar, né? O Derrite e o Flávio Bolsonaro almoçaram aqui em casa, a gente trocou ideia. E ele é um cara que eu tenho uma inclinação para apoiá-lo. Então, esses próximos dias eu vou começar a declarar isso publicamente para todo mundo, mas não tem um outro candidato. Tem o Geraldo Rufino, que é um cara muito bom, né? E a estreia dele também na política, é um cara que eu posso ajudar, mas os demais nomes eu não tenho nem inclinação e nem compromisso. Qual o seu palpite para o seu número de intenções de voto aí na pesquisa da quinta-feira? Quero saber. Meu palpite, cara, eu acredito que de primeiro, assim, pode acontecer de estar só na margem de erro, né? Porque está em poucos dias o Brasil, muita gente ainda não sabe que eu sou candidato, apesar do congestionamento de tráfego de dados aí nas redes sociais, em todas as redes. É gente batendo, é gente defendendo. Mesmo assim, metade do eleitorado ainda não sabe. Então, seguindo a lógica, eu vou estar empatado com esse pelotão aí que não rompe. Agora, se for pegar algum recall do que aconteceu na última campanha, acho que provavelmente de 8 a 10 pontos eu posso aparecer. Mas pode acontecer de tudo, né? Porque está inelegível, provisoriamente, pelo jeito que foi de última hora, não construiu essa imagem na cabeça das pessoas, pode aparecer com 1% também. Mas eu acho difícil aparecer com 1%, mas pode acontecer também. Na bolsa de apostas que está proibida no Brasil, você já está com 1%, né? O Renan do Omissão está com 4%, e aí tem o Flávio e o Lula. Então você já está na frente na bolsa de apostas do Caiado, do Zema e dos demais. Mas não é difícil passar esses outros nomes do Omissão também.
a pessoa está 8 meses dando entrevista e fazendo coisa e não tracionou, tem que saber que não vai tracionar. É difícil acontecer, não tem uma carta na manga ali, entendeu? Você pode ficar colocando pressão, você vai ver que eu sou um cavalo de guerra. Se alguém não me atrapalhar, eu não tenho como não crescer dia após dia. Eu falo isso justamente pelas minhas últimas eleições desses últimos 4 anos. Não é por ser influenciador, não é por ter quase 14 milhões de seguidores, não é só isso. É pelo nível de transformação que eu já produzi no país. Ninguém leva isso em consideração. Eu já treinei milhões de pessoas, né, com diversos programas. Tem mais de 140 programas que eu já desenvolvi na internet nesses últimos, desde 2018, para você ter uma noção. Então, existe um ativo disso em pessoas que viram a transformação dessas pessoas. Então, nós estamos falando de milhões de pessoas. Não é só essa sensação. É claro que as pessoas gostam de me ver combativo no debate, gostam de ver essa disrupção. Eu falo com o coração mesmo. Eu não sou personagem, eu falo o que preciso falar. Então, não tem ninguém me guiando, nunca tive marqueteiro. Eu espero também não ter. Se esse cara fica mandando você ter uma postura que não é real, eu não curto isso. Eu prefiro seguir aquilo que está no meu coração e por aí vai. O próximo presidente tem que indicar 4 ministros ao STF. Qual que é a sua régua para escolher esses nomes? Eu acredito no novo parâmetro de não ter o 5º constitucional. Como eu sou do direito, na minha época era Sepúlveda Pertence, Celso de Mello, Marco Aurélio de Mello, Jobim, eram os caras que a população nem conhecia, né? E tem um fato curioso que o Marco Aurélio de Mello, que foi o último decano antes do Gilmar Mendes, ele era parente de quem? Do Fernando Collor de Mello. Foi a indicação do Fernando. E ele ficou desde a década de 90 até, acho que alguns anos atrás. Eu acredito que é óbvio, né, que isso é um sistema de freio e contrapeso, e você tem que decidir isso junto com o parlamento, senão você não consegue. No sistema presidencialista, você não consegue jogar se o parlamento não tiver com você. Agora, eu lembro quando eu decidi apoiar o Bolsonaro em 2022, quando a minha candidatura caiu, eu só pensava no número: 31 indicações de tribunais superiores que o presidente Lula fez, né? E eu fiz de tudo para o Lula não ganhar e vou fazer de tudo para a gente encerrar a era do PT aqui no Brasil, para não ter. Não são só essas 4, Vitor. São muito mais indicações. Quando tem 4 assim, deve ter umas... Eu não sei o número, tá? Mas olhando para a lógica do último, que o Bolsonaro só indicou 2, deve estar com mais de 40 vagas. É muita gente aposentando em todos os tribunais superiores. E quem indica é o presidente da República. Então, é uma catástrofe deixar o PT ganhar mais uma vez, né? Então, por favor, você que está assistindo, gostando de mim ou não, gostando de Flávio, gostando de Renan, gostando de qualquer... Não deixe o Brasil ficar dormindo até outubro. Esse ano, votar não é um direito. Votar é um dever. Eu pedi para você não deixar de votar. Eu sei que você pensa que seu voto não muda nada. O seu voto, que não muda nada, multiplicado por 1 milhão, é um terror. Por exemplo, o Bolsonaro perdeu a última eleição para o Lula por 40 mil votos só. Aí você fala, não, foi 1 milhão. Foi só 40 mil votos por estado. É muito pouco. Aquele gásinho que a gente não virou na última hora, aqueles pequenos acontecimentos que atrapalharam aquilo tudo, a gente não teria mais o PT e teria acabado essa loucura. Então, não faz sentido nenhum. Mas a interferência foi grande, né, Pablo? A gente se lembra aí de tudo que aconteceu na censura, etc. Como que você está esperando agora com a presidência do Cássio Nunes, com o próprio André Mendonça aí como vice-presidente do TSE? Eu espero que seja diferente, mas eu espero interferência do STF no TSE, que não teve da outra vez, mas eu espero uma interferência justamente porque nesse ano caiu esses 2 que são indicações do Bolsonaro. E ao meu entender, eles são pessoas corretas. Eu acho que na hora que o meu processo, que não tem materialidade, chegar nas mãos deles, eu acho difícil eles interromperem essa candidatura, tá? Mas qual a sua visão desse caso envolvendo o Banco Master, o Daniel Vorcaro, e se isso vai ser relevante ou não nos debates até outubro? Qual a sua visão disso? Até onde eu posso falar, está parecendo um grande acordo para segurar isso aí para depois da eleição, porque isso aí arrebenta muita gente. Então, mas muita gente.
Eu estou falando de 500 pessoas. E não sobra quase ninguém, né, na conversa. Então, assim, eu percebi um acordo e eu estou vendo o André Mendonça acuado com isso, mas pela fibra dele, pela postura dele, pelo homem de Deus que ele é, eu acho difícil ele não estourar esse negócio. Ele realmente está dedicado e debruçado ali pelo que eu tenho de informação, mas como envolve muita gente, aparentemente vão deixar isso para depois da eleição. Fizeram de tudo para estourar isso, mas os bons negócios da velha política conseguiu segurar a granada sem pino. Então tá todo mundo com a granada na mão, sem pino, todo mundo com o olho arregalado. Deixaram para depois. Dependendo quem ganhar, aí passa uma sacola recolhendo, você não pode deixar a granada cair no chão. É por isso que o Brasil ainda parece não estar preparado para uma grande mudança. Vitão, vai lá. Boa, Pablo. Então, minha pergunta em relação à economia do tarifaço americano. A gente sabe que já está difícil, cada dia mais difícil para o brasileiro em relação à exportação. O Brasil acionou a lei de reciprocidade, Washington está ameaçando com novas sanções. Aí eu me pergunto, Pablo Marçal, de dinheiro você entende, no mínimo de gestão de dinheiro. Qual que é a sua visão em relação ao que o Brasil deve fazer numa dessa? Deve revidar? Deve tentar negociar? Deve ir pela reciprocidade? Negociar e não, vamos lá. Tarifar os Estados Unidos vai virar um problema. Para quem não sabe, a gente já tarifa os Estados Unidos antes do tarifaço, e é isso que chama a atenção. Você pega, por exemplo, um videogame, tem 70% de imposto. Você pega um celular, tem 50% de imposto. Você pega carro, tem 40% de imposto. Os Estados Unidos já percebe que não tem um bom fluxo, porque a gente já tarifa demais. Então a gente é um dos países que mais tarifa. Interessante, a gente faz isso e evita com que as pessoas comprem. Tem um carro desse aqui atrás de mim aqui, ó. Esse aqui é um Rolls Royce. Esse bicho aqui, para chegar no Brasil, custa 10 milhões. Você vai nos Estados Unidos e compra ele lá, quanto que ele custa? 500 mil dólares. Você pega 500 mil dólares e aí você converte. Quando chega aqui no Brasil, o cara, para ter o lucro dele, com tanto imposto que pagou, sai por 10 milhões de reais uma máquina dessa. Não faz sentido. Isso aqui é um Rolls Royce Spectre. Você vai olhar os meus carros, eu importo os carros. Aqui no Brasil custa 2 milhões e meio. Aí você compra o carro lá nos Estados Unidos, eu estou falando de outro carro, por exemplo, uma Escalade da Cadillac. Eu já trouxe duas dos Estados Unidos. Você vai pegar lá, ela vale 2 milhões e meio aqui, você paga 150 mil dólares lá. Não faz sentido, pô. Então, o negócio já estava ruim. Aí, os Estados Unidos, ele quer negociar com o que interessa a ele. Então, a gente tem que negociar? Tem, mas a gente tem que criar o Vale do Nióbio. A gente tem que criar o Vale das Terras Raras, para ao invés da gente vender esse negócio em tonelada, vender com nota fiscal de produto acabado. Vocês querem usar nióbio aonde? É coisa aeroespacial? É. Vocês querem usar a terra rara? É para fazer bateria para Tesla? Então monta a Tesla aqui para fazer bateria aqui e exportar para a América do Sul. É usar um pouquinho a cabeça. Nós queremos os Estados Unidos, não só como parceiro, mas a gente quer ser o tripé. Que tripé? À direita do mapa, Israel, à esquerda, Estados Unidos, e a parte de baixo do hemisfério, Brasil. Brasil é o pai da América do Sul. Esse papo de vamos ignorar o Trump e vamos vender mais para a China vai fazer a gente ficar dependendo da China. E a China, que na década de 90 era menor que o Brasil no PIB. Só para vocês terem uma noção, os Estados Unidos está assustado com o crescimento chinês, a China pressionando e fazendo essas benevolências pelo Brasil. Não estou falando que não tem que ter mercado com a China, tem que ter, mas tem que tomar cuidado. Senão a gente vai dobrar a cervical para eles e o Brasil vai virar chinês. Tem que dobrar para alguém? Não, mas a gente tem que ser interessante usando os nossos recursos. Então, você vai pegar as terras raras, tem lá 17 terras raras. Vamos investir em tecnologia para entender ciência e tecnologia para como a gente volta isso para nós e para a América do Sul. Como a gente faz coisas para vender para a África, para a Europa, para a Oceania e para os próprios Estados Unidos. Todas as empresas virem para cá, que quiserem explorar isso, e a gente, óbvio, né? Você dá terreno, você dá isenção de alguns anos, mas a saída de venda, a movimentação de venda, a gente tributa. Ou seja, nós vamos potencializar, nós vamos multiplicar um recurso que está debaixo da terra. Só que não tem governante conversando isso. Tem gente falando, xingando o Trump, rapaz, não xinga um homem daquele. Aquele homem tem um maior poder bélico
do mundo. Você não adianta conversar fiado, igual o Lula está fazendo. O que o Lula está fazendo deve estar em algum manual comunista, porque o da Venezuela fez igual e terminou capturado. Então, que fique claro que parece que o fim vai ser o mesmo. Eu quero até alertar uma coisa, você que está assistindo, essa é a nossa primeira geração de socialistas que nasceram e cresceram não conhecendo a pujança do Brasil. Essa idiotização, eu vim de escola pública, eu vim de um setor onde eu fui treinado para ser um idiota, para não gostar de riqueza, para cuspir em capitalista e tudo. E eu observei isso, eu era de uma geração, que eu estou fazendo 40 anos, que sempre repudiou essa merda. E, assim, no começo eu achava legal o socialismo, que parece que é para resolver o problema de alguém, mas é para manter alguém refém. Só que eu estou aos 40, eu já vi os dois modelos. Agora, essa meninada que nasceu nos últimos 20 anos de PT, eles têm uma deformação almática, espiritual e moral tão absurda que a gente vai começar a colher os primeiros frutos do emburrecimento. Você pegar um microfone, parar na Avenida Paulista e perguntar para a pessoa quantos dias tem no ano, a maioria das pessoas já não estão respondendo mais. Você pergunta quanto que é 12 vezes 12, a pessoa pifa, morre, desliga, reinicia, deita no chão. 90% dos alunos de escola pública não conseguem chegar no ensino médio com matemática básica, ou seja, o emburrecimento da nação. A questão do brain rot também, que é o cérebro podre por estar servindo tanta tecnologia nessa tecnocracia absurda, faz com que a gente está entrando num processo de emburrecimento e eu acredito que isso vai levar a gente para o estado Venezuela mais rápido do que todo mundo está imaginando. Todo mundo pensa o caos venezuelano, mas o caos começa desarmando devagar, já desarmou. Aí vai fazendo as coisas por camadas, emburrecendo e colocando só os ídolos imorais, usando dinheiro público, e uma construção de gente emasculada, homens que a pressão do aperto de mão vem diminuindo de década por década, ou seja, o homem não dá conta nem de pegar na enxada mais, o cara não quer trabalhar mais, ou seja, está cercado para tudo dar errado, e está próximo disso, só que tem como a gente encerrar essa maldição nesse país, e você que está assistindo, eu peço seu voto no 28. Não gosto de você. Não, aperta 28 sem gostar, cara, é só pela mudança mesmo. Aperta o 28. E não faz porque gosta, não, faz porque precisa. Eu, quando vou tomar um remédio amargo, eu não tomo porque eu gosto, eu tomo porque eu preciso. Então eu topo ser seu remédio. Eu posso ser muito bem seu remédio e você falar, pô, cara, tem um brasileiro ali se arriscando por mim que não precisava de nada disso, se expondo, correndo risco aqui, para ter recompensa aqui. As pessoas ficam alegando, Marçal vende muito mais curso. Depois que você assume como alguém público, as pessoas só querem as coisas de graça. Uma das piores decisões que eu tomei na minha vida enquanto empreendedor foi mexer com política. Todos os meus complices são reprovados porque eles falam que eu sou pessoa politicamente exposta. Eu já tive negócios perdidos nos Estados Unidos por causa de reportagem aqui do Brasil, para você ter uma noção. Não, você é PEP, tipo o equivalente dos Estados Unidos. Eu nem assumi nenhum cargo. Me chamaram para ser secretário, para ser um monte de coisa. Eu falo, eu não vou porque vai comprometer meu patrimônio. Então, o risco é aqui em cima, de cadeia para cima, a recompensa é aqui embaixo. Não precisa gostar, moço. Eu sou o remédio. Bate 28 lá, 28 comprimido, aperta confirma e vamos embora. Pablo Marçal, pô, valeu demais aqui pela entrevista. Muito Obrigado. Bacana receber você. E você sabe que aqui você participa brevemente, né? Se Deus quiser, você participa aí. Não sei se vão tentar te derrubar, hein? Isso aí desde o dia que eu nasci, o dia eu tô me caçando. Não é novidade, não. Eu tô tranquilo com isso aí. Mas se me derrubar, lá em Provérbios está escrito que o honesto pode cair 6 vezes e ele se levanta 6. Eu não vou desistir nunca desse país. Eu acredito que Deus tem um chamado para esse povo. Acredito que essa é a terra do avivamento, apesar de alguns de vocês não entenderem, pelo menos eu estou avisando. Quando o Enéas falava que tinha que ter bomba nuclear e tudo, ficava todo mundo rindo, é por isso que a gente é um anão diplomático hoje. Por não ter ouvido aquelas loucuras daquele homem brilhante, né? Collor falou pessoalmente para mim que derrubou a candidatura do Cenoura Bravanel, do Silvio Santos. Nossa, imagina, hein? Se na década de 80 Silvio Santos tivesse virado presidente, aquela cabeça daquele cara, sem vaidade nenhuma, queria era construir algo que ia mudar a mentalidade do povo, a gente estaria em outro lugar. Mas a gente acabou caindo numa falácia de um operário que nos deu
um grande destino. Nós estamos praticamente com um terremoto, a gente vai ter que reconstruir o país inteiro. Infelizmente, aconteceu, mas felizmente, em outubro é aniversário do Luiz, a gente pode dar um presente de aposentadoria para ele, eu conto com você, tá bom? Se não for por mim, vai pelo menos contra ele.